Olá, meus amigos, companheiros de aprendizado, que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja nos corações de todos nós, renovando nossas atitudes mentais, renovando as nossas vidas. Que Ele, então, nos abençoe. Na correria do dia a dia, precisamos parar e refletir sobre a caminhada que estamos realizando. Nós, espíritos imortais, seguimos na marcha divina, na caminhada divina, evoluindo através de existências sucessivas, passando por muitas experiências. Nós vamos trazer reflexões sobre estar na marcha divina, caminhando assim para Deus, a cada existência. A marcha, a caminhada, ela é divina, porque é regulada pela lei de Deus, onde cada momento é transformado em ferramenta educativa. E a caminhada, ela é para Deus, porque nós fomos criados por amor, para aprender a amar, para construirmos o reino dos céus nos corações. Então, a cada existência, nós vamos nos renovando, a cada existência, nós vamos nos aprimorando, nos aproximando vibratoriamente de Deus. E na marcha divina, na caminhada divina, as vidas nos trazem uma lição que é a transitoriedade. Nós observamos que as estações do ano, elas mudam, as flores desabrocham e murcham, a nossa própria infância ficou para trás na memória, as células do nosso corpo físico se renovam a cada segundo, né? Então, no campo da matéria, tudo é transitório. Agora, a verdadeira paz que nós tanto almejamos, ela não pode estar puramente vinculada ao que é transitório. Então, nós precisamos buscar compreender o que é permanente, aquilo que não é transitório. Bem, o nosso querido benfeitor espiritual, Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 72, ele traz reflexões sobre a transitoriedade na marcha divina. E ele analisa uma fala do apóstolo Paulo aos Hebreus. Então, vou apresentar essa fala de Paulo, na qual ele diz o seguinte: ó, eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Observem, né, que Paulo ele está aqui trazendo, né, está citando, faz uma citação aos Hebreus, trazendo o Salmo 102. Salmo 102, versículo 26. O eles aqui refere-se à criação material, que por mais grandiosa que ela seja, está sujeita ao tempo, à transformação, está sujeita à renovação, como a roupa, ela envelhecerá, né? E o tu, aqui, né, nessa fala de Paulo, dirige-se ao Criador, que é permanente. Lembremos aqui dos atributos do Criador apresentados por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Então, nós lembramos dos atributos que são Deus eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, único. Então, esses são os atributos do Criador apresentados por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Então, nós aprendemos sobre a imutabilidade divina que o Salmo 102, traz para nós. E aí o Paulo, né, cita aos Hebreus esse salmo.
As dores, né? Vamos aí falar, né, as dores do corpo, né? As crises do mundo, os monumentos de pedra, tudo isso passará, perecerá como roupa velha. E nós partilhamos dessa permanência, porque nós somos espíritos mortais. Nós tivemos um princípio, mas não teremos fim. A nossa individualidade sobrevive à destruição de todas as formas. Isso, então, compreender, né, que nós somos espíritos imortais, compreender sobre a permanência, também sobre a transitoriedade, isso muda o ponto de vista que nós temos da vida material. Então, nós precisamos compreender sobre a transitoriedade de tudo e a soberania do espírito, né? E nós vamos compreendendo, né, que nós vamos encontrar segurança, né, nós encontraremos segurança em Jesus Cristo. Encontraremos segurança em Jesus Cristo, na vivência do Evangelho e na lei de Deus, que está escrita em nossa consciência. Então aí sim nós encontraremos segurança. Então, o Emmanuel, ele vai iniciar a sua mensagem dizendo o seguinte: desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo, o que palpita no campo das formas, para compreender-se a soberania do Espírito. Então, desde os primeiros tempos, nós nos confundimos com os falsos valores do mundo. Apaixonados, né? Nós acabamos apaixonados pelo mundo, né? Alimentando ilusões. Nós sofremos porque queremos reter o que não pode ser retido, né? Nós sofremos pela perda de posições sociais, nós sofremos pelo apego aos bens materiais, pelo orgulho ferido. No entanto, o Emmanuel, ele nos dá um remédio, vamos dizer assim, né? Um remédio para nós, um remédio simples. Ele diz, né? Bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo. Então, se meditássemos diariamente sobre o fato de que a nossa atual existência na matéria é apenas um breve dia na eternidade, o peso aí de nossas aflições diminuiria, né? Compreenderíamos, né, a soberania do espírito sobre a matéria, né? Então, o corpo, ele adoece, mas o espírito continua sua caminhada. Ele segue se enriquecendo, né, de virtudes. Então, ampliando o nosso entendimento sobre transitoriedade, sobre impermanência, vamos trazer aqui a contribuição do benfeitor Carlos Torres Pastorino, pela psicografia de Divaldo Franco. Essa contribuição de Carlos Torres Pastorino está na obra Impermanência e Imortalidade. Então vamos ver esse trechinho que eu trouxe aqui, que está no capítulo 25, que tem como título Impermanência. Então, Carlos Torres Pastorino diz o seguinte: ó, a impermanência é inevitável. A inevitável ocorrência em todas as organizações e estruturas que existem no universo. Permanentes são o espírito e a sua especial constituição energética, porquanto, criado por Deus, a eterna causalidade avança, sem cessar, na direção da finalidade para a qual se encontra destinado. Então, tudo no universo físico, né, é impermanente, né? Mas o espírito, e o seu perispírito, né, essa especial constituição energética, né, que nos serve de molde, avança, né? Então, o espírito, ele deixa o corpo físico e segue evoluindo, né? Segue na marcha divina.
O grande filósofo do Espiritismo, né, o Leon Denis, em sua obra O Porquê da Vida, ele trata sobre a transitoriedade quando chama o nosso corpo físico de vestuário de empréstimo. Então, o Leon Denis, nessa obra, no capítulo 3, Espírito e Matéria, ele vai dizer para nós o seguinte, que o corpo não passa de um vestuário de empréstimo, de uma forma passageira, de um instrumento por meio do qual a alma prossegue neste mundo a sua obra de depuração e progresso. A vida espiritual é a vida normal, verdadeira, sem fim. Então, o corpo que usamos hoje, com seus traços fisionômicos, né? Seus cabelos, suas limitações de saúde ou sua beleza, é um empréstimo. Deus nos emprestou essa ferramenta para que, através dela, pudéssemos trabalhar no bem, expiar as nossas faltas passadas e progredir. Quando o empréstimo terminar, devolveremos o corpo à terra. Né? Mas o espírito, né, enriquecido pela paciência que cultivou, pelo perdão que ofereceu, pelo conhecimento que adquiriu, ele prosseguirá na vida espiritual, que Leon Denis define aqui então como a vida normal, a vida verdadeira, a vida sem fim. E a benfeitora, a Amélia Rodrigues, ela também contribui para as nossas reflexões na obra Até o Fim dos Tempos, psicografia também de Divaldo Franco. Né? Qual é, afinal, né, o objetivo de estarmos aqui hoje? Será apenas comer, apenas beber, dormir, pagar contas e acumular bens materiais? Será? Então, a nossa querida benfeitora Amélia, ela vai dizer o seguinte para a gente. É no capítulo 12, que tem como título O Reino Transitório e o Permanente. Então, ela diz o seguinte. Um sentido exclusivo tem a existência humana, a preparação para a sua imortalidade espiritual. Todos quantos transitam no carro físico deixam e seguem com os valores amealhados emocionalmente, sejam quais forem. Então, a existência humana, ela tem um sentido exclusivo, que é nos preparar para a imortalidade. Então, a Terra é uma grande escola e nós somos alunos temporários. O corpo físico, então, né, é apenas o carro que usamos para nos locomover. Né? Um dia o carro vai parar, né? E nós vamos descer dele. O que vamos levar conosco na bagagem? Né? Porque nós não vamos levar os nossos diplomas de papel, nem as nossas escrituras. Nós não vamos levar o saldo de nossas contas bancárias. Isso nós não vamos levar em nossa bagagem. Nós vamos seguir, né? Seguiremos aí, né? Apenas com os valores amealhados, tá? Acumulados emocionalmente, como diz nossa querida benfeitora Amélia, né? Nós vamos seguir apenas com os valores acumulados emocionalmente. E aí podemos ter o afeto que distribuímos, a amargura que conseguimos superar, a paz interior construída, né? Então, nós vamos seguir com esses valores, né? É o que estará em nossa bagagem quando o carro, né, parar, né? E aí, vou trazer aqui, né, um capítulo do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec vai analisar justamente, né, a mudança de mentalidade que acontece, né, a mudança de mentalidade, quando a gente trabalha, quando a gente compreende sobre transitoriedade e permanência. Né? Então, essa mudança de mentalidade é que ele chama aqui necessariamente de ponto de vista. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, tá?
E aí, então, são os itens 5 ao 7. Tá? Então, ele fala para nós sobre a vida futura. Então, eu peguei um trechinho, ele diz o seguinte, ó. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Então, para uma pessoa que acredita que esta vida é a única, né? A única vida, né? A única que existe, uma perda material, por exemplo, né? Pode ser um grande desafio, né? Qualquer injustiça sofrida é motivo para desespero. Então, acaba vivendo, né? Sob a angústia do nada. Né? Mas quando o Espiritismo ele nos dá a ideia clara, precisa da vida futura, tudo muda, né? Tudo muda. É como subir no alto de uma montanha. E lá de cima, lá de cima tem a gente, né, a gente vê, né, os vales, os obstáculos lá embaixo, né? E eles parecem pequenos. Então, o ponto de vista espírita nos dá uma fé inabalável. Então, compreendemos que as aflições de hoje são apenas lições na nossa escala, né, de evolução, na escala de progresso, né? Nós passamos a valorizar o que é eterno, né, e a tolerar, compreender o que é temporário, né, o que é transitório. Né? Então, Allan Kardec, né, aí o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, traz para nós um ponto de vista, tratando sobre essa forma de nós compreendermos aí a vida material, né, tendo conhecimento da vida futura. Tá bom? Então, voltando à mensagem de Emmanuel, ele nos diz ainda que valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Na transitoriedade, Emmanuel nos convida a nos valermos de todas as ocasiões de serviço. E essas ocasiões são degraus para a nossa evolução. São sagradas oportunidades de crescimento, de aprimoramento. Né? O trabalho no bem é a nossa engrenagem, né, na marcha aí, né, na marcha divina para Deus. O trabalho no bem. Né? O sorriso que oferecemos ao vizinho amargurado, o prato de sopa distribuído ao necessitado, a paciência com o familiar, com aquele amigo difícil, né? A dedicação silenciosa no ambiente profissional, a escassez que nos visita, a abundância também que nos visita. Tudo isso são as sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Né? Então, cada ato de serviço, né, de trabalho, é um passo firme que damos rumo à nossa própria evolução. Né? E nesta imensa, então, né, imensa caminhada onde tudo muda, onde as civilizações sobem, caem, né, onde as teorias humanas envelhecem, onde podemos apoiar, né, a pergunta que a gente tem que fazer, né, onde que nós podemos apoiar o nosso coração com segurança. Diante dessa imensa caminhada, onde tudo é transitório, tudo muda, onde que nós podemos apoiar o nosso coração com segurança? Essa é a pergunta, né? Onde? E Emmanuel, né, vai trazer a resposta para nós. Né? Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção.
Vamos lembrar, então vamos trazer, né, Jesus, que não é um personagem do passado distante, né? Ele é o governador espiritual do nosso planeta, o guia, sempre ativo, presente, né? E ele demonstrou a vida em abundância através da vivência do amor puro, do perdão incondicional e do serviço no bem. A lei divina, né, a lei natural, gravada em nossa consciência, é a bússola na caminhada, né? Quando agimos em conformidade com a lei divina, né, a lei de justiça, de amor e de caridade, vivemos a verdadeira vida. Quando desviamos do bem, a lei divina nos oferece o retorno educativo para o bem, né? Então, seguir Jesus e cumprir com a lei divina é encontrar a porta de vida e redenção, né? Então, nessa nossa imensa caminhada, né, diante da transitoriedade, da marcha divina para Deus, né, nós encontramos apoio, né? Apoiamos o nosso coração com segurança. Devemos apoiar o nosso coração com segurança em Jesus e na lei divina, né? Que, que é aí para nós, né? Portas de vida e redenção. E ainda a Amélia, né? A Amélia Rodrigues, ela nos apresenta Jesus como o embaixador de Deus. Lá diz, né, que Jesus é o embaixador de Deus que veio despertar a consciência humana para a sua realidade imortal. Um embaixador, ele representa os interesses de sua pátria, né, em solo estrangeiro, né? Então, Jesus veio da pátria celestial, do plano de luz, vamos dizer, né, plano puro, né, da luz pura para o nosso mundo, a fim de nos lembrar de quem realmente nós somos, para onde nós estamos indo, né? Despertar então a nossa consciência para a realidade da alma, a realidade imortal, né? A imortalidade da alma. Então, Jesus veio para nos despertar para a vida, né? Para a vida maior. Nós estávamos, né? E ainda estamos dormindo, né? No berço do egoísmo, do orgulho e do materialismo, né? E com suas palavras, né, e acima de tudo, né, com seu exemplo, né, seus exemplos, né, vem aí nos despertar para a nossa, então, né, realidade imortal. E, né, vale lembrar esse ensinamento de Jesus, né, no Sermão da Montanha. Está lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 19 ao 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então ele nos pergunta: onde está o vosso tesouro? Né? Se o nosso tesouro estiver nas coisas que a traça come, né, que a ferrugem destrói e que os ladrões roubam, viveremos sempre inseguros, viveremos sempre assustados, ansiosos, né? Mas, se o nosso tesouro for o amor que distribuímos, o perdão que concedemos, o conhecimento espiritual que adquirimos e o serviço ao próximo, o nosso tesouro estará guardado nos céus, da nossa própria consciência, né? E ali estará também o nosso coração, né? Vocês podem observar, né, na imagem, nessa imagem, né, a imagem do slide, nós vemos Jesus acolhendo a criança e o idoso. Jesus, ele acolhe a todos nós, em todas as fases de nossa marcha divina para Deus. Nós precisamos estar com Jesus, porque Ele está conosco, né, aguardando o nosso retorno para a casa do Pai. Né? E nós vamos finalizar, né, as nossas reflexões, né,
com uma fala de André Luiz sobre a mocidade e a velhice, né? É uma mensagem que está no capítulo 17 da obra Correio Fraterno, que tem como título Mocidade e Velhice, tá? Então diz para nós André Luiz: o jovem de hoje, pelas determinações biológicas do planeta, será o velho de amanhã. E o ancião de agora, pela lei sublime da reencarnação, será o moço do futuro. Lembremos-nos, porém, de que a vida é imortal, de que o Evangelho é a luz eterna, em torno da qual nos cabe o dever de estruturar as nossas asas de sabedoria e de amor. E, num abraço compreensivo de verdadeira fraternidade, no círculo de esperanças, dificuldades e aspirações que nos identificam uns com os outros, continuemos trabalhando. Meus irmãos, busquemos o Evangelho, luz em nossas vidas, para desenvolvermos as asas de sabedoria e de amor. Que possamos olhar para as dores do mundo como molduras passageiras, transitórias. Que possamos abraçar as nossas dificuldades familiares, de saúde, financeiras, com paciência, sabendo que elas vão passar. Caminhemos assim, então, com alegria. Caminhamos com fé e esperança nessa maravilhosa, ininterrupta marcha divina para Deus. Então, muita paz a todos e que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que o Mestre Jesus nos abençoe nessa marcha, nessa caminhada divina para Deus, hoje e sempre.